A palavra de Deus, a Nova Versão Internacional, diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Feche seus olhos, Pai. Clamamos, Senhor, mais uma vez, que o Teu Espírito, meu Pai, se manifeste na Tua casa por intermédio da Tua palavra, Deus. Invocamos, meu Pai, a Tua presença pela autoridade que nos foi dada em nome de Jesus, para que, meu Pai, nessa noite, nosso espírito, meu Pai, possa compreender, meu Pai, a revelação da Tua palavra, daquilo, Senhor, que o Senhor já manifestou sobre nossas vidas na dimensão espiritual. Peço ao Senhor, meu Pai, que este ambiente, nesse momento, seja, meu Pai, dominado pela atmosfera do céu. Que, meu Pai, assim, meu Deus, como no céu, o Senhor, meu Pai, tem para aqueles que estão ao Teu redor uma manifestação de glória, que através da Tua palavra, meu Pai, nessa noite as pessoas possam Te enxergar neste lugar. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Queridos, nós, como eu disse na quarta-feira retrasada, começamos a trazer um entendimento para a igreja. E eu disse a você que quando alguém é dominado, e não é pela força física, esse alguém é dominado pelo furto do seu entendimento. Ou seja, alguém vai lhe passar uma ideia, ou vai tentar tirar de você um conhecimento, para poder lhe dar outro falso, para através desse falso conhecimento, ou da perda de um conhecimento, imprimir sobre você alguma ação que ela não é legítima. Eu dei o exemplo de pessoas que são escravizadas sem uso da força, quer seja porque elas não conhecem os seus direitos, porque esses direitos lhe foram roubados no entendimento, quer seja porque elas nunca conheceram essas verdades. E eu trouxe essa realidade para essa igreja desse tempo, para um entendimento que ele tem sumido cada vez mais dos altares. Eles têm sumido cada vez mais das ministrações. E é algo urgente, algo necessário que precisa ser retomado. E começamos falando, irmãos, que salvação e recompensa de Deus são coisas diferentes. Salvação e galardão são coisas distintas. A salvação, ela vem pela fé. Não depende das minhas obras para que eu ganhe ela. Mas vimos que as minhas obras podem impedir que eu alcance a salvação. Então, pastor, se o senhor está falando que salvação, ela vem pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? A fé. Mas, se o galardão vem pelas obras, eu posso querer ser um crente que só quero a parte da salvação. Então eu tenho fé, mas não quero ganhar nada de Deus. Para mim, só a salvação já está boa demais. Eu lhe disse que essa é uma verdade que não se aplica dentro desse contexto, por mais que você precise compreender que fé gera salvação, obras gera galardão. Eu não tenho a opção de querer só ser salvo e não querer receber nada da parte de Deus a título de galardão. Por quê? Porque Tiago nos disse, nós lemos isso aqui no culto passado, que a fé sem obras é morta. Então, se fé e obras precisam andar juntos, eu preciso entender que a mesma fé que me lança a receber a salvação é a mesma fé que dentro de mim vai começar de forma intuitiva, de forma natural, a produzir obras. Ou seja, as obras vão ser inevitavelmente a manifestação da fé que eu tenho. Então, entender que galardão e salvação são coisas distintas não me dá a opção de querer uma coisa ou outra. E isso, para quem, eu só estou dando aqui uma pincelada do que nós falamos aqui no culto anterior,
E lhe recomendo, se você não esteve aqui, entra lá no YouTube, no nosso canal IBTD Paulo da Lima, não deixe de assistir a primeira ministração, porque nos aprofundamos muito no que acabamos de falar aqui de forma bem sucinta. E o que é que eu quero continuar hoje com você? Dentro dessa visão, dentro desse contexto, de que obras e fé têm que andar juntas, e que eu tenho que buscar a salvação, assim como Deus espera de mim, pela mesma fé que eu tenho para buscar a salvação, Deus espera que dentro de mim eu tenha o mesmo ímpeto para conquistar galardão. Deus espera isso de mim. E aí, quando você vai ler Mateus, no capítulo 7, do verso 18 ao verso 21, algumas verdades, irmãos, vão começar a fazer sentido. Quando você ouve dizer, a árvore boa não pode dar frutos ruins. Uma verdade. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Olha a conclusão disso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele começa falando de frutos, e depois, quando ele fala de frutos, ele conclui falando de salvação. Eu estou lhe mostrando, fé e obras precisam andar juntos. Entender que eu quero conquistar a salvação, é inevitável que esse mesmo Espírito que se move dentro de mim, me impulsionando a receber e aceitar a salvação pela graça, também precisa me levar a ter o desejo de produzir frutos. Aqui a verdade que Jesus começa dizendo é que o fruto é uma consequência natural da árvore, quer ela seja boa ou quer ela seja ruim. O que Jesus está dizendo, na hipótese dele aqui, é que não tem árvore sem fruto. Ele está dizendo isso. Ele está falando aqui que você vai produzir fruto, quer seja bom ou quer seja, e é pelo fruto que você vai identificar qual é a espécie da árvore. Tome cuidado com o que eu vou lhe dizer agora. O texto que nós lemos inicialmente, ele está falando de obras que serão provadas. Obras que serão, ele diz que alguns fizeram com ouro, com prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha. Aqui, a conclusão de Jesus é que uma espécie de árvore ruim, ou seja, aqueles que não receberam a graça de Deus, que não foram transformados, que estão produzindo frutos ruins, esses vão ser lançados no fogo. Esses vão ser lançados no fogo. Ô pastor, então agora fez uma confusão na minha mente. Como é que lá em cima está escrito que se alguém fizer obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno ou palha, vai haver um fogo, olha o fogo aí de novo, que vai provar a natureza dessa obra. Só vai receber recompensa a obra que não for queimada. Está falando de recompensa. Mas Paulo diz que pode ter sido que eu fiz obras, e essas obras foram queimadas, mas mesmo assim eu vou ser salvo. Como alguém que escapa através do fogo, pelo fogo. Mas, quando eu vou ler Jesus falando, ele está dizendo que quem produz fruto bom, está nele, está com ele. Quem produz frutos ruins, vai ter que ser cortado e lançado no fogo. Não vai ser salvo através do fogo. Esses serão lançados no fogo. Onde é que está o mistério disso aqui? É simples. Se você pegar o início do versículo, ele está dizendo: se alguém constrói sobre esse alicerce. O segredo está aqui. Em Coríntios, está sendo escrita uma carta para uma igreja. Está sendo escrita uma carta para crentes. Veja que a coisa vai ficar um pouco mais apertada, porque o que Paulo está dizendo é que mesmo você estando em Cristo, mesmo você sendo salvo, nem tudo que você fizer para o reino de Deus vai gerar recompensa. Estando alicerçado em Deus, fazendo obras para Deus, nem tudo que você fizer
vai gerar recompensa. Porque toda essa construção, seja de ouro, de prata, de pedra, de madeira, de ferro, está partindo do pressuposto que está fazendo essa obra sobre esse alicerce. O que Jesus está falando não é para uma igreja. Ele está falando um sermão aberto, aonde ele está falando para aqueles que vão lhe seguir e para aqueles que não vão lhe seguir. Então, o discurso de Jesus é mais amplo. E ali ele está separando, olha, aqueles que estão dando frutos ruins. Não está falando de quem fez obras para Deus, mas não fez obras para Deus com a qualidade que Deus espera. Está falando dos que produzem frutos ruins. Esses vão ser lançados no fogo. Então, o que Jesus diz é que no mundo do Espírito, mesmo ditado, quem não ajunta, espalha. Quem não produz fruto bom, fruto ruim. E o que produz fruto ruim, esse já está para o fogo. Mas, vamos ficar com aqueles que produzem frutos bons. Nem todos que produziram frutos bons vão receber a devida recompensa pelo que fizeram. Embora, não quer dizer que por mais que eles tenham produzido frutos ruins, não, me perdoe, tenham produzido frutos que não permaneceram, eles sejam queimados. Por isso que eles vão ser salvos como quem foge através do fogo. Aí você vai ver João 15, 1 e o 4 e depois o verso 8. João 15, do 1 ao 4. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, o que é que ele faz? Corta. Então, produzir frutos ruins ou não produzir nada implica diretamente na perda da salvação. É o que está na Bíblia. Eu estou lhe mostrando que fé e obras, elas andam juntas, embora gerem consequências diferentes, mas a mesma intensidade da fé que me leva a ser salvo tem que ser traduzida ou tem que ser produzida, refletida em obras que gerem para mim recompensa. Se a obra que eu produzo é mal, significa que eu não estou em Deus. Significa que eu não estou em Deus. E esses aí, ele já está dizendo qual é o caminho: fogo. Agora eu posso estar na igreja, preste atenção. Eu já entrei numa segunda categoria aqui. É aqueles que não estão dando frutos na igreja. Aquele que estando em mim não dá fruto, ele corta. A fé que eu tenho, que me leva à salvação, ela tem que ser traduzida em obras, na mesma intensidade, que vão gerar para mim recompensa. Ou seja, eu não tenho a opção de não produzir obras. Porque se esse é o sentimento do meu coração, que eu só quero a salvação, só quero que Deus me salve, mas no meu coração não há o desejo de produzir obras, eu posso estar efetivamente produzindo frutos que eu ainda não tomei conhecimento, mas que são frutos que não vêm de Deus, e são frutos ruins, que vão me levar à condenação. Ou eu posso não estar produzindo nada, estando em Cristo, e esse também vai ser cortado. Nas hipóteses que Paulo disse à igreja de Corinto, não tem a hipótese de quem não produziu nada. Tem a hipótese de todos que fizeram obras para Deus. Mas uns fizeram com ouro, outros com prata, outros com pedras preciosas, outros com madeiras, até quem fez com palha fez alguma coisa. Mas obra com palha fez alguma coisa. E aí vai receber recompensa pelo que ele fez com palha, mas também não foi cortado, porque alguma coisa ele estava fazendo. E ele vai continuar. Agora, e todo que dá fruto? Esse aí ele poda. Por quê? Porque é do interesse de Deus que você dê ainda mais frutos. Aí ele vai dizer, vocês também, vai continuar dizendo, vocês já estão limpos pela palavra. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Um sinal de nós não estarmos produzindo frutos para Deus. É porque nós podemos não estar nele.
E podemos estar nele e não produzir nada. E o resultado ainda vai ser cortado do mesmo jeito. Porque ele vai dizer: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. A intensidade, irmãos. Dá muito fruto. E assim, dando muito fruto, é que vocês serão meu discípulo. É interessante entender isso. A fé salva. Mas a fé precisa de obras. E as obras me geram recompensa. Mas eu não quero receber recompensa. Mas é Deus que está dizendo: eu quero lhe recompensar muito. E para eu lhe recompensar muito, eu preciso e eu quero que você dê muito fruto. Não, Deus, eu não quero não. Eu só quero a salvação, para mim está bom demais. Eu vou ficar quieto no meu canto. Irmãos, cuidado. A tesoura uma hora canta. E você vai ser cortado, porque é o que a Bíblia está dizendo. É interessante porque o exemplo bíblico que dá para aqueles que receberam algo de Deus e não produziram nada, é porque essas pessoas, elas estavam com uma fé contaminada. Uma fé contaminada. E a contaminação, ela vem no entendimento. Veja Mateus 25, do verso 24 ao 30. A Bíblia diz que foi dado talentos a muitas pessoas. E o seu Senhor esperava que esses talentos fossem multiplicados. Ele chegou para uma daquelas pessoas e quando ele procurou que ele tinha dado um talento, ele disse: vem cá, cadê o que eu lhe dei? Ele disse: olha, exatamente o que o Senhor me deu está aqui. O que é que isso significa? Que ele não produziu nada. Que ele não gerou nenhum fruto. Mas preste atenção, ele também não perdeu o que o Senhor deu a ele. Ele não perdeu. Ele não esbanjou o que era do Senhor. Ele não gastou tudo, não. Qual foi o problema dele? O problema dele foi porque ele não produziu fruto. O que ele recebeu estava lá, do mesmo jeito, quando o Senhor voltou. E aí, quando vai se apurar para entender por que foi que ele agiu assim, aí você vai entender que ele tinha um conceito distorcido da relação que ele tinha com esse Senhor. Por que foi que você não produziu frutos? Porque eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta aonde não semeou. Irmãos, quem colhe onde não planta e junta onde não semeia é o quê? Ladrão. Qual era o conceito que ele tinha a respeito de Deus? Que Deus era ladrão. E por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Mas chamou de quê, irmãos? Chamou de quê? O Senhor chamou ele de servo. Chamou de servo. Ainda era servo, mas era um servo mau e negligente. Não deixou de ser servo, mas não estava produzindo. E quem não produz fruto, corta. Toda vez, irmãos, que alguém estiver em Cristo e não estiver produzindo fruto, é porque algo contaminou a sua fé. Algum entendimento corrompeu a sua capacidade de entender quem Deus é. Que tipo de relacionamento você tem com Ele. A gente vê muitas pessoas questionando: se Deus existe, por que o mal está aí no mundo? Por que as pessoas passam fome? Por que existe tanta miséria no mundo? Se Deus existe, por que a gente tem que servir a Deus? Perguntas recorrentes que o diabo coloca na mente das pessoas no mundo, para se revoltarem contra Deus. A Bíblia diz: de que é que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados, irmãos. Todo mal que existe no mundo é consequência do pecado de alguém. Algum outro ser humano, deliberadamente resolveu não servir a Deus. Resolveu não dar frutos conforme o Espírito de Deus. Resolveu dar frutos conforme a sua própria carne. E a igreja entrou em um ritmo em que a gente está salvo, e aí levantou a mão, aceitou Jesus e acabou. E Deus não vai me cobrar por nada, e eu não preciso prestar conta de nada. Por quê? Porque eu tenho muita coisa para fazer. Não tenho tempo para fazer as coisas de Deus. É engraçado,
Porque ele diz, então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. O que é que, olha o que Deus ainda está falando. Seu problema não é tempo. Não é essa questão só. Não é o que você está dizendo. Porque mesmo que você não tivesse capacidade para desenvolver o que eu lhe dei, você pelo menos poderia ter dado a alguém para fazer por você. A Bíblia, irmãos, a Bíblia traz para a gente conceitos que, se você estiver atento, você vai ver. A Bíblia diz que quem dá um copo de água fria a um profeta, recebe recompensa no céu de quê? De profeta. Veja que coisa interessante. Quando você patrocina o profeta, olha a linguagem que Jesus usou foi essa. Se você tivesse pego o que eu lhe dei e tivesse dado na mão de quem sabe trabalhar, pelo menos tinha rendido alguma coisa, tinha dado algum fruto. O problema é que não deu fruto nenhum, porque você não sabe quem eu sou, não me conhece, não conhece o meu caráter, então você não pode continuar andando comigo. E aí a consequência, tirem o que é dele, passa a tesoura, corta ele do rol dos servos. Porque quem tem, olha qual é o desejo de Deus, a quem tem, ele quer dar ainda mais, e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem, será tirado. E lance fora o servo inútil, lance fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Igreja, irmãos, tem virado clube. Igreja tem virado lugar de atração. A gente entra, assiste um louvor bonito, se emociona, chora, quer ouvir uma palavra que vai mexer com a gente de alguma forma, que vai nos dar uma direção para alguma coisa. Parece que a igreja está virando um centro de autoajuda. Eu não estou entendendo o conceito de quem Deus é. Qual é a minha relação com Ele? Porque é em cima dessa falta de conhecimento, é em cima desse roubo de entendimento que o inimigo tem aproveitado para enganar muitos crentes. Você não precisa fazer nada para Deus, não, irmãos. Deixa que o pastor faz, deixa que o líder do evangelismo faz, o líder dos casais faz. Você já veio para a igreja, já fez demais. Em sair de sua casa para vir assistir um culto, já fez demais. Irmãos, eu disse a vocês na semana passada, o sentimento que veio no meu coração é que a igreja, esse entendimento tão vital, tão importante, está sendo roubado de dentro da igreja. O diabo está enganando as pessoas dentro da igreja. Ninguém mais sabe que precisa fazer uma obra para Deus. Ninguém mais que está sendo alistado no exército de Deus entendeu que Deus está lhe chamando para ser servo. Que a Bíblia diz, quem está no mundo serve a Satanás. Está na Bíblia. Porque é o pecado. O pecado, a Bíblia diz que todo aquele que domina se torna senhor. Quem domina o mundo? Quem domina o mundo é o pecado. Quando eu venho para Cristo, eu digo, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí diz, o que é que adianta você dizer? Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Porque, irmãos, a compreensão do Evangelho não é só que Jesus Cristo morreu na cruz porque Ele amou, mas é disse, vá, porque tem uma obra para você realizar. Tem algo que você precisa fazer para o reino de Deus. Há algo que Deus espera que você faça. Será que você está desenvolvendo aquilo que Deus colocou em sua mão? Em João 9,4 está escrito, enquanto é dia, precisamos, irmãos, realizar a obra daquele. Olha o que Jesus disse. Jesus disse sobre ele, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, porque a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Oh, irmãos, o entendimento, precisamos. Ele não disse eu preciso. É Jesus que está falando, enquanto é dia, precisamos. Quem é que precisa? Nós. Jesus estava falando com os discípulos dele. Enquanto é dia, nós precisamos. Irmãos, não é uma opção. Nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Não é obra da igreja não, irmãos. Não é ministério da igreja não.
Eu vou fazer a obra, a igreja está precisando construir. A igreja. Irmãos, esqueça negócio de igreja. Pelo amor de Deus. Igreja, você escolhe qualquer uma que você quiser participar. Se você pegar da entrada de Pau da Lima até aqui, deve ter umas 60 igrejas, fora as que a gente nem sabe que é. E se você quiser ainda varrer aqui, Pau da Lima, São Marcos, 7 de abril, eu acho que até falta dicionário para botar nome de igreja. Que o povo para ter criatividade para botar nome de igreja. E não tem problema nenhum, escolha a que você quiser. O que eu estou lhe explicando nessa noite não tem nada a ver com obra de igreja. Tem a ver com você e o seu Senhor e o que Ele espera de você. Precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Depois, em João 14, 12, ele vai dizer: digo a verdade, aquele que crê em mim. Crer está falando de quê, irmãos? Olha aí de novo a fé. Qual é a consequência de ter fé? Jesus vai dizer, precisa ir perguntar só a Tiago, não. Jesus disse: aquele que crê em mim, ou seja, aquele que tem fé, fará também as obras que eu tenho realizado. Está aí. Aquele que crê em mim vai ser salvo e os anjos ainda vão vir para botar talco, fralda e levar todo mundo para o céu. Vocês são os queridinhos de Deus que, porque creram em mim, Ele vai salvar todo mundo e está tudo feliz. Irmãos, preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Eu não quero que você ouça só o que eu estou lhe falando, não. Anote tudo, isso está gravado, volte em casa, assista 10 vezes e veja se o que eu estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, não está escrito. Que eu estou só lendo para vocês o que está escrito. Aquele que crê em mim, fará também. Ele não disse poderá fazer. Se quiser, poderá fazer. Não. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. O que é que Deus espera de você? Você faça a obra do Pai. Você faça coisas maiores do que a que Ele fez. Você não foi salvo, irmão, para ficar aqui dentro da igreja só orando quando a tribulação chega. Você não foi salvo só para ficar aqui como quem está correndo do diabo. Então, o diabo não vai me enxergar dentro da igreja, eu vou me esconder dentro da igreja. Lá fora o bicho está pegando, então eu vou ficar aqui dentro escondido. Na hora que acontecer uma luta, eu vou lá no Ministério de Intercessão, peço para orar. Na hora que apertar um negócio no emprego, eu vou lá no Ministério de Ação Social, peço à irmã para me ajudar. Se aparecer um demônio dentro da minha casa, eu peço ao pastor para orar. Então, dentro da igreja, eu estou bem. Irmão, você não foi chamado para ficar escondido dentro de igreja. Você foi salvo. Salvo pela fé. Você creu em Jesus e você foi salvo. Mas Deus está esperando de você. Isso não é uma sugestão. Irmão, eu preciso que você entenda que a sua salvação está vinculada às obras que você tem realizado. E se no seu coração não há esse desejo, essa vontade de querer verdadeiramente fazer uma obra para Deus, como quem espera a recompensa, porque a Bíblia lhe encoraja e lhe diz isso. Olha, meu irmão, eu li esse versículo na semana passada e disse a vocês que vocês iam entender ele mais na frente. Quem se aproxima dele precisa crer que Ele é galardoador. Lemos isso? Quem se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A Bíblia vai lhe incentivar você a desenvolver os seus dons, a desenvolver os seus... Está na Bíblia, irmão, dizendo a você: desenvolva aquilo que Deus já lhe deu. E o que é que as pessoas têm feito com seus dons e seus talentos? Está guardadinho. Ó Deus, do jeito que o Senhor me deu, está aqui, ó, tá vendo? Não deixei o diabo roubar. Foi mesmo, foi. E você fez o que com isso? Ganhou o que com isso? Nada, o Senhor sabe, né? A luta é difícil. Sei que o Senhor está lá no céu, tudo beleza para o Senhor. Mas aqui na terra, meu irmão, o bicho está pegando. Irmãos, não é esse tipo de gente que Deus vai levar para o céu. Está na Bíblia. Deus está querendo, irmãos, os vencedores. Aqueles que têm no coração. Eu não sei se você já parou para analisar que a vida, a corrida da vida, ela foi feita, irmãos, para quem quer vencer. O céu, olha, eu vou lhe falar algo forte aqui. O céu não tem lugar para perdedor. No céu, você está ouvindo o que eu estou falando?
No céu não tem lugar para covarde. Tem lugar para covarde? No céu não tem lugar para perdedor não, irmãos. No céu é para quem quer vencer, para quem tem força, para quem quer lutar, para quem tem o desejo no coração de querer ver o seu Senhor se alegrar pelo que você fez. E ainda, irmãos, entender, olha, eu estou correndo atrás porque eu quero receber uma recompensa boa do meu Senhor. Você bota um vendedor na sua loja, preste atenção, vou falar igual o Paulo, vou falar em linguagem humana, para você entender. Você contrata um vendedor para a sua loja e você diz a ele, eu vou lhe dar 5% de comissão, 5% de comissão para você vender aqui. E vou lhe dar uma ajuda de custo aqui, de transporte e tal, de R$200. Passa o mês todo, irmãos, o infeliz não vendeu nada. Aí você vai atrás dele, vem cá, velho, e aí? Você diz, não, meu irmão, aqui tá bom, eu já ganhei esses R$200, já peguei ali um vale não sei o quê, outro benefício ali, para mim já tá bom. Eu lhe pergunto, você como empregador, no mês que vem, você quer esse vendedor de novo na sua loja? Por quê? Quando você diz que vai dar uma recompensa pelo que ele fizer, o que é que você espera? Deus está esperando também que você trabalhe pela recompensa. Ou tudo que eu li a gente rasga e joga no lixo. E finge que isso não está na Bíblia. Só que eu estou lhe dizendo o perigo disso. Se você deixar esse sentimento entrar no seu coração, que você não precisa fazer nada para Deus, que o que você já está vindo para a igreja, assistir o culto, Deus já deveria estar no céu, batendo palma para você. Está repreendido. Deus deveria estar no céu, batendo palma de pé para você, e ainda providenciando tudo que você precisa, porque, irmão, eu fui assistir o culto. Já fiz demais, não fiz não? Eu já fiz demais indo assistir o culto, vocês não acham não? Às vezes a gente tem esse sentimento, irmãos. Que vim para um culto, vim para a igreja, eu já fiz coisa demais. Deus deve estar muito feliz comigo só porque eu vim para a igreja. Irmão, quando você vem para a igreja, quem é que é abençoado? É você ou é Deus? O que é que a gente espera na igreja? É a sua presença ou a presença de Deus? Será que a gente não está trocando os papéis, não? Porque parece que a minha presença é que é importante para Deus na igreja. E não a presença dele que é importante para mim. E aí, parece que os homens, como a Bíblia diz, as trevas às vezes, estão sendo mais eficientes do que a luz. Porque quando diz assim, vai se manifestar um espírito aqui, meu irmão, sai gente de longe. Para ir lá ver a manifestação daquele. Aí o Espírito de Deus está no meio da igreja. Mas hoje eu não vou poder ir não, porque hoje eu cheguei cansado. Deixa Deus lá na igreja, amanhã eu vou lá ver Ele. Eu sei que Ele vai estar lá todo dia mesmo. Você acha que é com esse espírito e com essa fé que você vai ser salvo? Observe que nem todos aqueles que fizerem a obra de Deus, para Deus, vão receber a recompensa. Que a obra ainda vai ser provada no fogo. Imagine, irmãos, os que não estão fazendo nada. Pastor, essa palavra está muito estreita, mas a porta do céu é como? E o caminho é como? Então, eu acho que está tudo certo. Se tivesse fácil, estaria alguma coisa errada. Irmãos, eu acho interessante, e aí agora é onde eu estou lhe dizendo. Muita gente está vivendo uma vida. Olha, vou trazer agora a dimensão do céu para a dimensão da terra, para você entender que todo o pacote está junto. Muita gente está vivendo uma vida de derrota nessa dimensão. Uma vida de miséria nessa dimensão. Passando por crises financeiras nessa dimensão. Por quê, pastor? Porque não tem colheita para fazer. Não tem. O que é que você está plantando? O que é que você está investindo no reino de Deus? Você acha que... não, mas eu estou sendo fiel ao Senhor. Amém. Mas veja, olha o que Mateus, eu acho interessante isso. Mateus 19, 28, eu vou ler a mesma passagem depois em Marcos. Jesus disse, digo a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram,
também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Irmãos, tudo que a gente veio construindo aqui nessa ministração, ó Jesus falando a mesma coisa. A salvação é uma coisa e a recompensa é 6 vezes mais o que você investiu no reino. Ele não falou só de salvação não, irmão. Está aqui, ó. Ele dizendo, vocês vão receber 100 vezes mais. E ainda vão receber a vida eterna. Aí quando Marcos escreveu, ele disse assim, eu digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por causa de mim do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Marcos disse, mas não foi só isso que Jesus disse, não. Aí ele botou entre vírgulas, já no tempo presente. Olha aí. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com ele na perseguição e na era futura a vida eterna. A recompensa, irmãos, o galardão, não é só algo que eu estou produzindo que vai vir só no céu. Vai começar já aqui, ó, já no tempo presente. 100 vezes mais. Tudo que você investe no reino de Deus, Jesus estava dizendo, vai ser multiplicado 100 vezes mais. Sabe o que é que de verdade, sabe o que é que as pessoas gostam? De fazer loteria com Deus. Rifa divina. Todo mundo aqui vai dar oferta, vai correr no final do culto o bolão celestial e alguns aqui vão ficar ricos. Irmãos, a gente gosta de facilidade. A gente gosta que Deus diga assim, ó, vamos fazer uma campanha, eu vou me juntar aqui com o irmão Miro, a gente vai acender uma fogueira lá em cima do monte, e aí, irmão, você vende sua casa, vende seu carro, pode me dar o dinheiro, que vai multiplicar por 100. As pessoas gostam disso. Gostam. Porque, irmãos, é um instinto natural do ser humano. Veja, tem gente que pega metade do salário e gasta em loteria, gasta em aposta. Por que não apostar também no reino de Deus? Não é? Aposta, jogou no bicho, jogou não sei aonde, jogou na federal. Vou botar uma oferta aqui também para ver o que é que vai dar. Esperar a rifa do céu correr aí para ver se minha senha... Não é? Irmãos, a Bíblia está falando que esse movimento ele não funciona dissociado. Se você não tem fé para ser salvo, se o seu caminho não é da salvação, se você não está alicerçado em Cristo, você não tem como produzir obras que gerem recompensa. Por quê? Porque você é uma árvore ruim que produz frutos ruins. E fruto ruim para nada presta, a não ser cortado e lançado no fogo. Mas se eu recebi de Deus o Espírito Santo, sou uma nova criatura e começo a produzir novas obras, a Bíblia diz que tem recompensa para mim. Tem gente que às vezes faz de qualquer jeito, mas está fazendo alguma coisa. Não está fazendo com a atenção que Deus gostaria, com o zelo que Deus gostaria, mas está fazendo. Esses vão ser salvos como quem escapa do fogo. Irmãos, você já viu alguém escapando do fogo? Você sabe o que é que a Bíblia está usando essa expressão como quem escapa pelo fogo? É porque, irmãos, chega uma hora que a pessoa às vezes está em casa e aí vem um incêndio. Irmãos, a pessoa não vai se preocupar com nada que está ali dentro. Ela sai com a mão na frente e outra atrás só para salvar a sua vida. Só que a Bíblia diz, esses que se salvaram como quem escapa do fogo, ou seja, sai ali correndo no último minuto e ainda conseguiu salvar pelo menos a vida, vão ter prejuízo. Eu sei que no céu não vai ter mendigo, isso eu lhe garanto. No céu não tem mendigo, mas vão ter pessoas, irmãos, que vão chorar amargamente no céu, porque tiveram uma vida inteira de oportunidades para fazer obras para Deus. E não fizeram. E quando chegar na hora de Deus recompensar, essas pessoas, irmãos, a obra vai ser exposta. O que foi que você fez para Deus? Eu não fiz nada. Que preste, né? Porque se não tivesse feito nada, a Bíblia diz que você já teria sido cortado. Irmãos, e aí? E qual é a esperança disso? A expectativa disso é que
se a gente fosse parar para entender, se Deus nos desse só a vida eterna e nos obrigasse a ser escravos dele durante toda essa vida, sem dar nada a gente em troca, a gente já teria muita coisa. O homem não tem a capacidade de refletir e pensar sobre a brevidade de sua vida sobre a face da terra. Mas aqui nesse auditório não tem ninguém aqui acima de 150 anos. É você imaginar que há 150 anos atrás, toda uma geração que passou sobre a face da terra, eles não estão mais aqui. Não tem ninguém aqui com mais de 150 anos. E onde estão essas pessoas, irmãos? Uns estão no inferno e não vão sair nunca mais de lá. Aquele homem rico, quando entrou naquele lugar, ele entrou em desespero. Quando ele viu que não tinha mais jeito para ele, ele implorou que alguém viesse aqui, para pelo menos dizer aos parentes dele o que é que acontece do outro lado, para que não fossem para lá. Será que o inimigo conseguiu cegar tanto o nosso entendimento que a gente não vê o fluxo de gente entrando e saindo nessa dimensão do tempo, que a gente não sabe de onde essas pessoas vieram e a gente não está vendo fisicamente para onde elas estão indo? Mas que a palavra de Deus, de forma incontestável, pela manifestação do poder dele sobre a face da terra, que ressuscitou um homem morto depois de 4 dias, sem que ninguém tocasse nele. Ninguém tocou nele. O próprio Jesus foi ressuscitado pelo Espírito de Deus para dar testemunho da era que há de vir. Jesus foi ressuscitado, irmãos, mas não foi ressuscitado como os outros. Ele já faz parte de uma nova ressurreição, em um corpo diferente. A matéria dele já não fica presa nessas paredes. A Bíblia diz que estão os discípulos reunidos, de repente, ele entra no meio deles. Aí gritaram, é fantasma. Eu acho surpreendente porque a matéria não pode deter para ele entrar na porta, mas ele diz, toque em mim. Que corpo doidão é esse aí que passa pela parede e eu posso tocar nele? Não sei, irmão, lhe explicar, mas eu sei que quem estava lá viu. Ah, pastor, e se essas pessoas estivessem mentindo? Irmãos, para eles darem testemunho, e para quem estava lá acreditar que foi verdade, sabe como foi que fizeram? Prende esse cabra aí. Olha, meu irmão, na hora que você disser que isso foi mentira, acaba. E aí tome-lhe chicotada nas costas. Bora. Pau, 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 pau. Diga que foi mentira. Foi verdade, eu vi Jesus ressurreto. Bate de novo. Pau, pau, o homem desmaiava, caía no chão. Levanta de novo esse homem aí. Bora, meu irmão, diga que foi mentira. Como é que eu vou dizer que foi mentira se eu vi que foi verdade? Não tem jeito não. Pendura ele na cruz de cabeça para baixo para ele negar Jesus. Meu irmão, não vai negar o que eu vi. Então mata esse homem. Eles morreram sofrendo, sendo torturados para dar testemunho. Irmão, quem vai sustentar uma mentira diante dessas condições? O que é que o evangelho dava a eles de dinheiro, de fama? Eles eram perseguidos quando diziam que eram cristãos. Eles não ficavam ricos, não ia apresentar programa de TV na Band, não ia abrir canal no YouTube para ficar rico, não ia vestir paletó importado para pregar para grandes auditórios, não, irmãos. Quando eles diziam que eram crentes, eles se declaravam inimigos da sociedade. O que é que eles ganhavam com isso? Nada. Não tinha recompensa nenhuma na dimensão da terra para eles. E por que eles sustentavam essa verdade? Pela fé. De que eles tiveram uma experiência com Deus. Que essa ninguém podia roubar deles. E hoje qual é a realidade da igreja? Igreja que não conhece Deus, que não teve uma experiência com Deus, que tem uma fé rasa, que acredita em uma salvação que vai vir em lote e vai levar todo mundo. E por conta disso, não compreendeu que o chamado de Deus para você foi em lhe salvar, para que você fizesse as mesmas obras que ele fez. Você vai para o livro de Apocalipse, está lá. Esse que veio em breve. E a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Você vai achar a Bíblia, irmãos, o tempo todo falando em recompensa. Jesus fala em recompensa nos evangelhos, os apóstolos vão falar em recompensa durante o seu ministério. No último livro da Bíblia, no último versículo, está Jesus dizendo mais uma vez, a minha recompensa está comigo. Não está falando da salvação não, irmãos, mas o pacote
Está tudo interligado. Eu não tenho como escolher uma coisa e negar outra. Se eu estou em Cristo, eu vou produzir as obras que Ele fez. Posso até não produzir obras de excelência. E a minha recompensa vai ser 0. Vou ser salvo como pipa. Mas não foram pessoas que ficaram sem produzir nada. Fizeram com palha, com feno, mas alguma coisa fizeram. Multidões de crentes dessa geração nossa aqui, ó, multidões inertes que não batem um prego na barra de sabão pelo reino de Deus. Eu estou falando alguma mentira? Multidões sentadas nos bancos das igrejas apenas para ouvir uma mensagem. Nunca saem do nível de criança. Porque criança não se multiplica. Só quando chega na maturidade é que o homem se reproduz, se multiplica, produz frutos. Gerações, irmãos, cada dia sendo cortada a conexão com o mundo do Espírito, perdendo a graça de Deus. Por quê? Porque acharam que só me interessa ser salvo, eu só quero que Deus me dê. Eu só quero receber a parte boa do Evangelho. Você aceitaria estar casado ou casada com alguém que só lhe procurasse na hora que tivesse interesse em receber algo seu? Como é que o relacionamento com Deus parece que o nosso é assim? A gente só procura Deus quando a gente quer alguma coisa dele. E no resto, ele ainda tem que ficar muito orgulhoso de mim, porque eu estou vindo para a igreja. Esse conceito, irmãos, está equivocado. No dia que eu passar a vir para a igreja, porque de fato eu quero ter uma comunhão com o Espírito de Deus no meio de meus irmãos. Porque eu venho, porque eu creio que a presença do Espírito dele se manifesta de forma gloriosa no meio da sua igreja aqui. Eu vou sair de casa com desejo no coração de vir para o culto, porque eu quero me relacionar com Deus. É impossível, olha o que eu estou lhe dizendo, é impossível. Quem está andando nessa dimensão não está produzindo alguma coisa para Deus. Cuidado, irmãos, com essa preguiça espiritual. Você pode estar fazendo meio mundo de coisa, pode estar ganhando o mundo todo, amanhã você pode dar um infarto e morrer aí no meio da rua. E aí? Você vai chegar lá no céu para dizer o que a Deus? Não, Deus, é porque eu estava precisando construir um pezinho de meia aqui primeiro, estava precisando. Aí Deus vai olhar para você e dizer, vem cá, e a história do pardal que eu contei lá na Bíblia? Você não leu essa parte da Bíblia? Não, eu li, eu até acreditei, mas o senhor sabe, né? Eu chegava em casa cansado, engarrafamento, as pernas doendo, e aí Deus, nunca pude falar de Jesus para ninguém. Nunca pude desenvolver o talento que o Senhor me deu. Tem gente que não sabe nem o que é que Deus quer que ele faça. Porque não está se importando, irmãos. Porque não está interessado mesmo em saber. Porque no dia que você quiser saber o que Deus quer que você faça, eu tenho certeza que você descobre. Eu quero que a igreja mude de entendimento. Porque esse entendimento vai roubar a salvação. A falta desse entendimento vai roubar a salvação de muita gente. Não estou falando só de recompensa. Mas quero que o seu coração comece a arder de vontade, de desejo, de receber de Deus o reconhecimento por tudo que você fez. Não é do pastor, não é dos irmãos da igreja, mas é crer de verdade que um dia você, no meio de todos os cristãos do mundo, de todas as gerações, vai comparecer diante de Deus. E o meu orgulho, a minha vontade, o meu desejo é que naquele dia Deus me chame de servo bom e fiel, e que tenha um galardão muito grande para me entregar. Fique de pé, irmãos, nessa noite. Deus é tão bom que nós somos servos, e aí Ele nos trata como filhos, porque Ele nos recebeu como filhos. Não fazemos mais do que a nossa obrigação, ou seja, somos inúteis, porque se fizermos tudo, ainda fizemos o que foi mandado. E mesmo assim, Ele tem prazer em nos recompensar 100 vezes mais por tudo que nós perdemos, seja na dimensão que há de vir e já começando nesse tempo.
Uma igreja, quando se levanta com esse sentimento, com esse propósito, ela faz a diferença na sua geração.